Olá, boa noite. Estamos aqui em outra live do Shakti Tantra Yoga, sim. Esperando um pouco a chegada do pessoal, não? E hoje, nossa live vai falar de a atitude transgressora do Tantra, historicamente, não? Então, é um tema bem interessante, aproveitando para falar sobre que estão chegando as pessoas. Obrigado para quem está entrando aí em nossa live. E é uma atitude, como falamos, um tema bem interessante, não é? Esse tema da transgressão do Tantra, o aspecto revolucionário, não, que o movimento tântrico historicamente sempre teve na Índia e como incluso da própria Índia, não? Depois foi incorporado dentro do establishment e como nós resgatarmos esse aspecto, não? Transgressor revolucionário do Tantra em Ocidente, onde também ele foi assimilado ao establishment. E vamos a falar um pouco de tudo isso. Só esperando um pouco aqui, o pessoal que está entrando, não, para ter mais ou menos um número de pessoas que já nos assistem. Relembrando um pouco, mientras as pessoas estão chegando, não, que já estamos com nossa plataforma de cursos online, estamos lançando um novo curso online sobre tarô meditativo, não, que trabalha técnicas de meditação tântrica, em onde os yantras tradicionais estão trocados ou estão, não, utilizando em lugar desses yantras tradicionais os arquétipos das cartas de tarô, o qual é bem interessante, porque cumprem essa função de conexão com o inconsciente coletivo ocidental, que é o que é mais interessante da representação da carta de tarô, certo? Então, esse curso de tarot meditativo já eu acho que para o fim de semana está disponível, não? Junto com o curso de Yoni X, não? Ícones vaginais para fortalecimento físico e energético da musculatura, da Yoni, da vagina, também como de entender todo o trabalho energético, não? De uma maneira mais profunda. Aliás disso, não? Temos também já há um tempo à venda o curso de Pranayama, Pranavidi e Prana Yoga para melhorar a imunidade, para equilíbrio fisiológico e para gerenciamento do estresse, não? Bem apropriado para o momento de pandemia em que estamos, certo? Como já tem um bom número aí de pessoas que entraram, vamos começar com o nosso tema específico, que é, não, falamos o aspecto transgressor do Tantra, certo? Então, quando falamos do aspecto transgressor do Tantra, certo? Nos referimos bem aos aspectos mais antigos do Tantra. O, uma das questões mais difíceis para as pessoas perceberem, não? Sobre a cultura indiana, não? Sobre a cultura chinesa, sobre o Oriente em geral, quando você vai trabalhar algumas das disciplinas que vêm do Oriente, não? É que, primeiro, o Oriente é muito antigo, não? Quando falamos da cultura indiana, não? Nós temos o início da cultura do Vale do Índio, 3.500 anos antes de Cristo, não? Então, é um período, não? Um período que mais ou menos se atribui, incluso normalmente, ao yoga em si, de mais de 5.000 anos de história. É muito tempo, não? É praticamente como o tempo de desenvolvimento das civilizações urbanas, não? As primeiras civilizações urbanas que surgem em Egito, em Mesopotâmia e no Vale do Indo, não? São as primeiras. Então, nós temos a história ali, e todo esse tempo implica, não, que houve grandes modificações sociais, culturais, econômicas. Então, praticamente temos, como digamos, a história das culturas urbanas dentro da própria Índia acontecendo desde a origem, não? Como uma continuidade. Isso é interessante. E o Tantra, que nas suas origens matriarcais, vem justamente dessa base da cultura do Vale do Indo, da Índia, passa por muitas etapas, não? Passa por muitas etapas diferentes, não? E o que nós atualmente entendemos por Tantra está muito ligado praticamente a uma história muito recente, não? Podemos dizer que
que praticamente o que você vê como prática tântrica, que está ligado aos últimos 1000 anos, a partir do século X na frente, não? E um pouco estamos começando a conhecer, não? A resgatar, não? Uma síntese um pouco anterior, 1000 anos antes, podemos dizer, no primeiro milênio. Então, a partir de aí tentando reconstruir a história do Tantra. Então, como falo, são coisas muito diferentes. Já quando me perguntavam Tantra mais esquerda, mais direita, Neo-Tantra, se o Shivaísmo de Cachemira, não? Enfim, são todas questões, em realidade, tudo isso muito recente a partir de 1000 anos. Se temos 5000 anos de antiguidade de Tantra, 1000 anos representa um quinto de uma história de desenvolvimento, não? Que temos. Então, o que vou falar um pouco são as raízes do Tantra, não? E como ele, no desenvolvimento da cultura indiana, se transformou no que mais ou menos continua sendo que um movimento contracultural, underground, em conceitos ocidentais, certo? Que sempre teve em um jogo, não? Em alguns momentos ou em algumas linhas, de ser justamente alternativo, oposição à cultura oficial védica, e também em muitos momentos passando a ser absorvido por essa cultura védica também, não? De várias maneiras diferentes, certo? Mas mesmo assim, quando ele é absorvido dentro do establishment e da cultura védica tradicional, não? Ele continua, de alguma forma, sendo a definição, não, do que é os limites, o margem da cultura. E é importante falar disso, não? O Tantra sempre foi um fenômeno a partir de que começa a se estruturar o sistema de castas e a cultura védica na Índia, certo? Uma estrutura marginal. E marginal em um sentido sociológico, como estou falando, não quer dizer marginal como delinquente, como entendemos agora. Marginal é aquilo que está na margem, certo? E a margem, de alguma forma, não, é o que define uma cultura, certo? Da mesma maneira que se eu desenho um círculo, um quadrado, as margens, as linhas, são as que estão definindo esse espaço, não? Os fenômenos culturais que vemos na margem de uma cultura definem os limites dessa cultura, certo? Então, o Tantra, que sempre, depois, a partir não, do surgimento da cultura védica, não, quando a cultura passa do Vale do Indo para o Vale do Ganges, por volta de, podemos dizer, mais ou menos 1900 antes de Cristo, não, que colapsa a cultura do Vale do Indo e vamos para o Vale do Ganges, não? Em toda essa estruturação da cultura védica, não? O Tantra continua sendo essa margem, não? De todos os fenômenos culturais que não são colocados, não são escolhidos para formar parte dessa sociedade védica que tem como característica básica ser patriarcal e ser uma estrutura de castas, certo? E isso é muito importante de entender, não? Porque basicamente a estrutura védica do Tantra, mesmo quando é assimilado dentro da cultura védica, mantém uma das características básicas do que podemos chamar o sistema transgressor contestatário que ele tem, que é um sistema anticastas, não? E, por outro lado, em uma cultura que é patriarcal e que tem um sistema de castas, não? Nós temos um pensamento que é matriarcal, coloca a mulher como princípio fundamental e que por base é anticastas, ou seja, coloca os seres humanos não em uma organização vertical de castas, sino em uma organização horizontal, o círculo tântrico, certo? Então aí já temos, não, os dois elementos que vamos a ter praticamente como guia de todo o processo tântrico, não? E que são os elementos extremamente interessantes, não? Tanto a nível, podemos, socio, político, cultural, como o que você me disse que tem isto a ver com a prática do yoga, não? O yoga é um fenômeno cultural, certo? Então, por mais espiritual que eu possa considerá-lo, ele está dentro de fenômenos sociais, não está fora. O interessante do yoga e do yoga tântrico, justamente do yoga em geral, não? Tântrico como não, é que justamente tenta se colocar em uma posição, não? Ampliar o quadro do que simplesmente as estruturas políticos sociais.
E isso nos permite, não, tanto em um plano individual interno como em um plano de uma visão geral, não, nós poder entender melhor, não? Em realidade provoca duas situações. Ou renunciar, fugir, de alguma maneira se retirar, a famosa retire, não, a famosa questão do yogi se retirar, não, da cultura, ou não, mergulhar nele, que é a atitude mais não, que vem do Veda, não, do Vedanta, daquele yogi que se retira. Não? Se retira da estrutura social, cultural e vai para a sua própria iluminação. E depois tem uma atitude tântrica ao contrário, o yogi que mergulha, não? O tantrista que mergulha na experiência da vida, da sociedade e modifica ela, modifica seus padrões de conduta, e modificar seus padrões de conduta, ele modifica, não, também essa sociedade em que está e se torna um fator de mudança, certo? Mesmo no Tantra que começa a ser absorvido, não, pelo Veda e tenta de alguma maneira castrar, certo, do Tantra, da mulher, do sistema tântrico, não, esse poder revolucionário que tem, certo? Então, vamos a começar a falar disso, não, porque o que mais impressiona todo mundo, mais impressiona os ocidentais, não, sobre a questão tântrica, que é o fato do aspecto, não, da sexualidade, não, e do papel da mulher, certo? Um dos rituais, não, que sempre se associa ao Tantra, não, é um ritual que se chama Panchamakara, ou dos 5 M's, não? As 5 M's, não? Entre uma delas, justamente, Maituna, que é o ato sexual, não? Mas quando vamos entender melhor do que se trata, é isso que, dentro do Tantra original, mais antigo, era um núcleo essencial, como digamos, um dos núcleos essenciais da prática, não? O ritual dos 5 M's, o Panchamakara, que inclui esses 5 M's em um ritual, um círculo tântrico em que se consumia mamsa, carne, matsya, peixe, mudra, que aqui quer dizer grãos, tostados, não? Madhya, que se traduz como vinho, mas vamos falar de bebida inebriante, e Maituna, que é sexo, não? E pode dizer, que coisa estranha, por quê, não? Nesse ritual tântrico se consumia nisso e tem muitas interpretações posteriores que tentam sublimar esses aspectos, não? Mas esse ritual dos 5 M's é muito interessante, porque qual é a base do Tantra que o diferencia de todo o resto do pensamento védico, vedântico? Como muitas vezes já falei, para o tantrista, primeiro, o cosmos é real. Nossa experiência no mundo é real, o mundo não é uma ilusão, não? O mundo é real e a partir de estar no mundo, não, é que nós podemos evoluir, podemos fazer qualquer processo interno realmente alquímico, de evolução, como vocês queiram chamar, mas mais que isso, não só o mundo é real e é nosso campo de evolução, senão que nós somos o mundo. O mundo é a deusa, a Shakti, o princípio, não? E o final de tudo, não? E nós somos a Shakti, nós somos parte. Nós não somos simplesmente observadores ou convidados, nós somos parte da trama, não? E, em um sentido, qualquer trabalho tântrico realmente profundo implica o fato não só de aceitar isso de uma maneira intelectual, senão no sentido de poder vivencialmente experimentar que nós estamos integrados no mundo. Não é que nós precisamos nos integrar, nós já estamos integrados, precisamos relembrar, precisamos reexperimentar, voltar a experimentar isso, e a partir de sentir que realmente estamos integrados, começar a ver que por isso mesmo toda e qualquer ação que nós temos, não, nos influencia o mundo, e aí estamos completamente de acordo com toda a estrutura kármica, não? E portanto, não, essa capacidade de nossa ação mexer nos fios desse tantra, dessa trama, não é o que nos prende, sino que nos liberta. Porque na medida que nós temos capacidade de agir de maneira real no mundo e que o que fazemos repercuta nesse mundo, temos poder. Quando mais consciência, mais poder temos, certo? E a palavra poder, novamente, sempre fala outros elementos, não?
que faz parte central também, não, do aspecto transgressor do Tantra, porque em tudo o resto, não, da visão védica, justamente o que você vê, não, é o ser humano desprovisto de poder, o ser humano preso de uma roda tântrica, o ser humano ligado a deuses que não estão com ele, nem são parte dele, que estão lá longe, não? E o ser humano como com a única questão de conseguir de alguma maneira sair dessa roda, a única alternativa nessa outra visão que temos, não, é tentar não cumprir nosso dharma para um dia poder sair da roda kármica e estar libertos. No Tantra não existe essa ideia. A ideia não é que nós já estamos libertos. Nós somos parte do tudo. Nós precisamos lembrar-nos dessa liberdade e entender como poder exercê-la. E isso é poder, certo? Não é poder como temos a ideia corrupta, sino poder de como nos lembrarmos de nossa liberdade essencial que nós temos como parte de um todo. Nós somos Shakti, nós somos a deusa. Nós somos o próprio ritmo do universo. Isso está em nós, em como funciona nossa biologia, em como funciona nosso DNA, certo? Então, é na maneira que, no fundo, é que nós lembramos que todo conhecimento está em nós e estamos vivos. Aliás, por isso, porque nosso corpo tem a sabedoria, não? De em cada momento estar entendendo quantas batidas precisa ter o coração, qual é o equilíbrio entre cada um dos elementos, não, que teu corpo, entre oxigênio, entre CO2, aquilo, não, equilíbrio de hormônios, cada processo, e estou falando só do denso, não, do teu corpo que te mantém vivo, que é essa inteligência, que é a mesma inteligência que mantém, não, o cosmos funcionando, que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol. Dá para entender essa inteligência da manifestação, está em você e está se expressando constantemente, não? Em seu poder de te manter vivo. Então, de base, não? Nosso primeiro poder, como digamos assim, que nós não entendemos muito bem, mas estamos aqui, estamos vivos. E estar vivo aqui não é a base, não é uma cárcere, não é um pecado, entende? É basicamente a demonstração primária, assim, do poder, da manifestação do poder da Deus em nós, não? Nós temos nosso corpo, nossa energia, também porque nosso corpo e nossa energia, não, são a trama que nos mantém em tom. Então, esse é o nosso primeiro poder. E isso é extremamente revolucionário dentro de um pensamento de uma cultura que te diz que você não tem poder. Você está submetido, não, aos deuses, onde em toda a relação védica, não, você tem toda uma série de rituais, não, para propiciar deuses que estão lá em cima, que estão longe. Da mesma maneira, por exemplo, e isso parecendo-se, por exemplo, ao cristianismo, não, em onde, por exemplo, no catolicismo, Deus está lá longe, não, você nem conversa com ele, o Papa só que conversa com ele, e você está aqui tendo que apenas se submeter às regras que vêm de fora. Não? O caminho do Tantra, o caminho original do Tantra, mesmo já posteriormente, quando ele começa a se patriarcalizar, se chama o caminho do Vira, onde vem a palavra viril, que quer dizer herói, não? Porque é aquele que assume a responsabilidade, não, de que não são os deuses que são donos da própria vida, sino que ele mesmo que próprio é a própria vida, não? Então, não que não exista uma dinâmica do mundo, um destino, entre aspas, não? Mas essa dinâmica do mundo é para que se expresse a tua capacidade criativa. Tudo, assim como se falamos Shakti é puro poder criativo, o universo inteiro está constantemente se recriando, até isso coerente com toda a nossa imagem de um cosmos em expansão, não? Constantemente tudo vivendo, morrendo, recriando-se, não? Esse poder criativo infinito está em você, você é a Shakti, não? Então você, ao mesmo tempo que está dentro dessa onda cósmica, surfando nela, você também é parte desse poder criativo e você pode criar e recriar a tua vida. Então, novamente, não, o centro da prática tântrica, no sentido mais profundo, é essa consciência desse poder. Por isso se diz que, basicamente, não, um tantrista,
ou vamos falar bem na raiz tântrica, porque isso depois vai se diluindo na própria cultura indiana e a maioria dos movimentos tântricos contemporâneos da Índia, não, tem conflito com o que vou dizer, não, ou falam disso de uma maneira assim como se fosse só uma metáfora, não, mas originariamente no Tantra isso não era uma metáfora de origem, não? O que se procura não é mukti, libertação, não há do que se libertar, nós já estamos livres, o que procuramos é siddhi, poder, nos lembrarmos do poder criativo, não? Que todo o cosmos tem e como nós podemos exercê-lo positivamente para a nossa vida, para o nosso processo evolutivo. Então é muito revolucionário. E aí voltamos, não? E você me fala assim, que tem isto a ver com o ritual dos 5 M's, não? Com um ritual onde se reuniam em um círculo. Olha que interessante, mesmo nas formas mais tardias, não? Quando esse ritual já é muito influenciado pela própria cultura védica, não? E os praticantes que iam, esse ritual, o ritual tântrico dos 5 M's, podia receber pessoas de qualquer castas, não? E nesse momento já havia sido podado determinadas coisas, não? Do sistema anticastas, mas pelo menos no ritual podiam participar sudras, podiam participar kshatriyas, brahmana, inclusive queria qualquer pessoa podia participar dentro, não havia restrições de castas nem de sexo para participação, certo? E nesse sentido vemos, não, que o ritual tântrico sempre, mesmo, não, quando apenas ele era um ritual, não, em um sentido como já no final, já depois do século X, não, que o ritual que para que perca, explicar isto um pouco melhor, não, a cultura védica absorve muitas coisas para tirar-lhes o potencial, como poderíamos dizer, revolucionário que tem, certo? Então, aceita até um determinado limite o ritual, mas só dentro daquele limite. Então, por exemplo, essa questão anticastas, não? E com igualdade de sexo original, não? Do Tantra, que era de alguma forma muito agressiva, não? Para uma cultura patriarcal extremamente organizada, é aceita marginalmente, não? Mas acontece só durante o ritual. Então, durante o ritual não existem limites de casta, mas quando volto para a vida comum, volto para o meu sistema de castas, não? Isso já posteriormente. Mas originariamente é interessante porque, em realidade, o Tantra sempre, mesmo no ritual ou anteriormente, guardou um espaço em onde tudo, não? Sexualidade, mulher, sistema de castas, tudo estava em um sentido horizontal e não vertical, que era característica do sistema védico, certo? E nesse ritual se trabalham 5 coisas, novamente. Não se come carne, se come peixe, se comem grãos, se tomam bebidas inebriantes e se faz sexo, certo? No primeiro, vamos ver aqui, por que carne, peixe e grãos, não? A questão e bebidas inebriantes. Primeiro, não? E temos que quais são os 2 princípios fundamentais, os 3 princípios da vida, biologicamente? Toda forma de vida, primeiro, precisa ter um nicho ecológico favorável para ele subsistir. Isso é o círculo tântrico, um espaço em onde eu posso me expressar, certo? Em onde as regras predatórias de uma sociedade não estão, um espaço de igualdade. Depois, qual é outro? Não? Biológico, alimentar, uma vez que tem um espaço, não? Um nicho ecológico, qualquer forma de vida, de uma ameba, um incelulate, nós precisamos desse nicho, depois vamos nos alimentar e depois vamos nos reproduzir. Esses são os 3 princípios básicos, não? Da vida biológica, não? Da biologia, de qualquer sistema. Nicho ecológico, um lugar onde possa estar em mínima segurança para realizar minhas atividades, comida para me nutrir, sexo para me reproduzir. E isso é a base, podemos dizer, da roda que dá volta à vida. E quando vamos para o ritual tântrico, vamos à base, não, justamente disso, não? Vamos a ter a comida que toma, por que esses 3 elementos? Por que carne, peixe e grãos? Porque são de onde provém todo o alimento, não? Como se diz, originariamente representava, não importava que comida seja, que a comida vinha, não?
dos animais da terra, dos animais da água, peixes, e das plantas. Não? Isso é o que comemos, certo? Então, representa esses três primeiros elementos, mansa, madhya e mudra, ou seja, carne, peixe e grãos, representam de onde vem o alimento. Não? Bebidas inebriantes, não? Porque justamente uma das questões que nós descobrimos quando normalmente é traduzido por vinho, não? Por vinho. Não é vinho que se toma originalmente, é posterior. Não? O que realmente, por exemplo, como no sul ou mais para o norte, para a zona de Bengala, se usa mais na Índia, em realidade é bhang. Não? Bhang é uma bebida inebriante que se faz com cannabis, com maconha. Não? Se pega nas flores, as folhinhas mais verdes, se faz com elas uma pasta e se a mistura com algum tipo de comida, geralmente com lassi ou com outras bebidas, se faz uma bebida que se usa em vários festivais, não, na Índia, e que se usa muito também em rituais tântricos. Não? Então você tem a comida, a bebida inebriante e o sexo. Podemos falar que basicamente, não, um ritual tântrico é uma celebração da vida. É o que você, qualquer um de nós já fez. Não? Ou é a ideia de... Qual é a ideia de uma grande festa? Você vai, come muito bem, come tudo que tem para comer, tem substâncias inebriantes, aí toma vinho, fuma assim, um baseado, tudo, e depois tem sexo do melhor. Não é a ideia de festa, de uma festa completa para qualquer um de nós. Então, o ritual tântrico, basicamente, não, é uma celebração da vida, no sentido de dizer que viver, não, para nós seres humanos, sendo conscientes de tudo isso, sendo conscientes, não, de justamente de que a vida se alimenta da vida e por isso consumimos, nós consumimos animais que estão na terra, na água, e o Tantra, obviamente, originariamente não é vegetariano, estamos falando aqui, e entenda-se bem, não? Por mais que você seja vegetariano, a questão da vida se alimenta da vida, certo? Assim, então você come o que está vivo na terra, o que está vivo na água e come as plantas que também estão vivas, porque mesmo que você seja vegetariano e não coma nem peixe nem carne, gente, as plantas estão vivas, então a vida se alimenta da vida, certo? Aí não tem jeito, a gente se alimenta do que está a vida, nos realimenta, certo? Então o que acontece? Nós temos essa conexão básica, não? A substância inebriante é muito interessante, porque isso é uma característica muito, não? Desde a origem, não? Em um momento, quando em uma das lives que falei sobre, justamente, sobre plantas de poder, não? Que as plantas de poder são antigas como o xamanismo, certo? Porque quando estávamos experimentando tudo, porque nós comemos tudo realmente, não? E aí vemos essa relação, não? Se você vai para cada cultura, em cada cultura bem antiga, primitiva, sabe tudo o que dá para comer e não comer da área que está. Então, se havia alguma planta que dava barato, experimentamos e justamente não colocamos como plantas que eram muito importantes, porque essas plantas que mudavam no seu estado de consciência são a base do xamanismo, são a base de todas as práticas, são a base do yoga, de tudo que vem depois, certo? Então formam um estado, um ponto muito particular da experiência humana. Não? E essa experiência inebriante, em um sentido, não? É, como foi para a maioria das culturas, não uma bad trip, sino muito pelo contrário, uma good trip. Não? Uma bebida inebriante que abriu nossa capacidade de ver, nos mostrou como essa trama infinita, esse Tantra, não? É algo maravilhoso e positivo, e como estar vivo nessa trama realmente é uma grande aventura, a melhor aventura que nós podemos ter, certo? E junto com isso, não? Temos justamente esse comer o mundo, não? Esse que a própria comida, porque a bebida, não, como bem diz, não? Nos abre para tudo isso, e nesse momento justamente de hiperconsciência, a sexualidade, aquilo que reproduz a vida, se torna algo transcendente, porque não é simplesmente o sexo com o prazer genital, sino entender que no momento que estamos no sexo, estamos no meio do acto criativo, não? Que representa, que simboliza de maneira real, porque perpetua a vida, e também de maneira simbólica a criação de todo o cosmos, não? Então, o ritual tântrico é uma tentativa de dizer a experiência que você tem todos os dias, não?
que é comer e transar e viver, não, em um lugar que seja bom, não? Porque, em definitiva, o centro ritual tântrico não faz nada mais que te dar consciência que a vida que você leva, cotidiana, é o real paraíso, certo? E que, em realidade, não, tudo que você faz, não, comer, transar, não, o fato das bebidas, não, dos factores, não, das bebidas inebriantes de todas as culturas, não, que você consome no seu dia a dia, não, tudo isso, em realidade, não, tem que te dar consciência da maravilha que para nós estar vivo, mesmo, não, com todos os desafios, como neste momento que estamos numa pandemia, certo? Mas especificamente falando, é muito interessante essa visão tântrica, não? Porque em realidade, certo, a maioria dos problemas que estamos vendo nesta pandemia não são de agora, não? Apenas, podemos dizer que esta pandemia nos está mostrando, como falava, a crise profunda em que nós chegamos por uma negação sistemática de nossa própria natureza e da natureza, certo? Pela repressão interna, não? E pela agressão constante, não? Para todo o princípio do que é Shakti, não? Do que é a natureza, não? Do desequilíbrio mesmo ecológico que nós produzimos interno em nós mesmos e externo no planeta como um todo. Então, podemos dizer, o que estamos vivendo aqui, o coronavírus, é apenas um sintoma, certo? De como nós estamos nos tratando e tratando o planeta. E um acordar em si, não? Para ver que, não, em realidade, até passar por esta crise, se nós tomássemos consciência, seria fácil. Seria fácil se todo mundo tomasse consciência realmente, não? Se como, por exemplo, em Ocidente não quer se fazer, que é, por exemplo, que taxar os ricos, taxar as grandes fortunas, não? Para daí sair o dinheiro com que você pode pagar, não, para que todas as pessoas sejam tratadas, não? E justamente isso não se faz porque, para nosso sistema, dinheiro é mais importante que vidas humanas. Então, não, o último que vão fazer em Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, aqui obviamente no Brasil, não vão taxar, não, as grandes fortunas. Não vão pedir que, por exemplo, um cara rico dê 5%, não, do que ele tem para que as pessoas deixem de morrer. Entende? E o que estamos falando justamente é justamente isto que tem a ver com o Tantra. O Tantra te diz, cara, o mais importante é entender tua relação com a vida, não? Esse fluxo, não? O dinheiro, não? O congelamento, justamente, que é justamente, não, aquela questão de quando trocamos a dinâmica da vida por a dinâmica do sistema, não? Por a dinâmica econômica, não? Por a dinâmica do sistema financeiro, não? É ali que realmente, independentemente do coronavírus, desculpa a palavra, tudo vai para o caralho a vida. Eu fui tarólogo durante 15 anos, por essa questão de tarô e tantra, tarô meditativo, do curso que falava, não? Que nós estamos lançando agora, não? E trabalhei em uma etapa, a última etapa, em quando decidi parar de jogar tarô. Eu tenho uma etapa que estava trabalhando com clientes que eram do mercado financeiro, certo? Por uma questão muito louca, terminei sendo um tarólogo em onde muita gente do mercado financeiro, pelo meu estilo de jogar, que é muito diferente do estilo tradicional, dessa questão de destino prefixado e tudo, senão porque vejo justamente, como eu estava explicando antes, com uma visão tântrica, nossa vida como um campo de probabilidades, não? Muito grandes, não? Em onde, em realidade, a visão que você pode ter dessas probabilidades é o que vai te dar, não, esse potencial de ou estar tão limitado, porque tua visão é limitada, que você acha que tem um destino prefixado, mas em realidade a tua visão que tem este tamanho, quando você entende mais teu campo de probabilidades, de repente tua visão se abre e você percebe que tem várias opções, não? Quando mais amplo teu campo, mais opções. Então, e que em realidade um jogo de tarot não é para te predecir o destino, o que vai acontecer, senão para te fazer uma análise desse campo de probabilidades que você tem e como você pode entendê-lo, ampliá-lo e dessa maneira realmente passar de estar em uma estreita faixa que parece ser um destino prefixado para um livre-arbítrio, se não um livre-arbítrio completo, mas sim com umas possibilidades reais de você trabalhar, aí se torna interessante. Então, dentro de tudo isso, não, por isso terminou
muitas pessoas que normalmente não consultam um tarólogo terminaram me consultando, porque é uma visão diferente, certo? Mas o que me referia é que é muito interessante ver pessoas em onde a vida delas é a vida do mercado, certo? E isso foi um grande ensino, porque realmente essas pessoas ganhavam fortunas, mesmo. Eu trabalho com pessoas que ganhavam fortunas em dias, mas que tinham vidas de merda, entende? Então foi muito claro para mim na experiência que você tem um tarot, porque de alguma maneira a pessoa se abre e você entende o conjunto de, não só a experiência, no conjunto de relações de tudo isso, e esse custo, não, que para nós tem um mercado, que é uma espécie de tentar congelar, não, a vida, não colocá-la em um processo controlado, não, e deixar de conectar-nos em realidade com um fluxo objetivo da vida, não? É como digamos, não? Essas pessoas, já falei noutra palestra, em outra das lives, não? Justamente daquela frase famosa do chefe Seattle, não? Quando finalmente não, toda a resistência indígena na América do Norte foi quebrada e todos os índios foram para as reservas e começou todo um genocídio, não? Já não só militar, sino um genocídio, não? Nas próprias reservas, a partir de doenças, de já literalmente morrer em confinação nos índios. E ele falou, não, que quando essa última árvore morre, quando o último peixe seja pescado, quando o último animal também morre, não? Vocês vão entender que o dinheiro não se come, entende? E essas pessoas, muitas delas que eu vi, justamente estavam nesse processo, não? Estavam, como nós estamos a partir de agora, não? Em uma alternativa de entender, cara, o dinheiro não se come, não? O dinheiro não te mantém vivo, entende? O que te mantém vivo é a vida, como dizia antes, o que te mantém vivo é a relação, não? Justamente com o mundo. O ritual tântrico é te mostrar isso, não? É comer, ser feliz e transar, não? O ritual tântrico, não? É justamente a festa essencial de qualquer grupo humano. Qualquer grupo humano de qualquer cultura, para celebrar a vida, fazia exatamente isso. Comia, celebrava e transava. É a base de qualquer festa, até do carnaval aqui, entende? Então, o ritual tântrico se tornou cada vez mais místico. Atual, há um monte de imagens, mas basicamente tanto é uma celebração da vida. E não há nada mais transgressor que isso, não? Por mais que o ritual tântrico, como o carnaval aqui, terminou sendo em algo não apropriado, não pelo poder, para continuar deixando as coisas como estão. Mas o poder essencial, não? Revolucionário de você estar se ligar para a vida é fabuloso, não? Eu posso para mim, por exemplo, o factor de por que isso está chegando tanto ao Tantra mesmo, não? Por minha experiência pessoal, para mim, essa comprovação, não? Desse poder revolucionário desses aspectos, não? Da celebração da vida, como eu falava em um momento, você entender como essa celebração é maior em si que o resto, quando você realmente abraça, quando entende que o sagrado está nisso, não? Está na vida que está em você, na vida que está no ser humano que está ao lado, na vida que está em cada coisa que está viva, não? Na tua volta. Não? Então, o ritual tântrico te ensina isso, e isso é o aspecto mais transgressor e revolucionário em uma sociedade que cada vez, não? Como a sociedade de castas, não? Que colocava ali, e como nossa sociedade tecnológica, que cada vez te coloca mais longe, não? De você mesmo, de tua vida, que cada vez mais, não? Coloca até teu próprio prazer, não? Em um meio, em um computador, não? Em sexo virtual, certo? Em isto mesmo que estamos aqui, não? Em fazer a partir de mídias sociais, não? Que tua vida se transforma em uma mídia social, certo? Em lugar de ser a troca real, não? E o que te pode ensinar a pandemia com essa falta não é que agora pela pandemia vamos nos acostumar e vamos entender como poder comunicarnos melhor com todos estes meios, não? Assim, justamente em que estamos aqui. Não, cara. A relação humana e a relação com a natureza é básica, não? O que vai acontecer se acreditamos que a pandemia nos está abrindo um novo, não?
uma nova questão que as mídias sociais são uma nova maneira de relação, isso simplesmente vai terminar de drenar tuas energias e fazer que você realmente seja um zumbi mais, não? Comprando, transando, tudo fazendo a partir deste aparelhinho aqui, não? O que vai simplesmente cada vez te esgotar mais e te dar cada vez mais preso, menos liberto, não? E em realidade está te tirando o poder real que é o poder de você viver, não? Então a pandemia tem que nos servir para entender isso, não? O poder o poder do que nos está falando o Tantra, não? Justamente o poder de experimentar a vida em nós, na relação com o mundo e na relação com o outro, e que toda transformação que aconteça vem desse poder interno, não? Então, e é muito interessante como depois, não? Todo esse discurso, dentro incluso do próprio Tantra em mão direita, é transformado, não? Em uma linguagem simbólica e assimilado dentro do sistema, não? Isso vemos em cada momento. Vemos, por exemplo, não? Com a década dos 60, com o rock, não? Eu me lembro, por minha idade, eu vivia a época do punk, certo? E o movimento punk, no 78, 79, quando surge, certo? 77, na realidade, não? Sex Pistols, na Inglaterra, tentando com uma linguagem agressiva, tudo, criar uma ruptura, certo? Cara, no 70, final do 78, em um ano, já havia sido absorvido comercialmente, certo? Na década dos 60 demoraram de 5 a 7 anos para absorver para o movimento hippie, para transformar toda a visão esotérica que resgatou o Tantra dentro do Ocidente, não? Porque aí começa, nos anos 60, o Tantra, olhando para o princípio, não transforma em comércio Neo-Tantra, New Age, não? Em todo um coquetel, não? Esotérico, não? Que se vende até agora, não para você se iluminar, não? Em qualquer das duas vertentes, não para você obter poder, não esse poder que falamos bom do Tantra, poder não sobre você mesmo para mudança, ou se iluminar ou ir para outro lado, sino simplesmente para que você consuma, porque toda a onda esotérica New Age é isso, transformou que eram sistemas de libertação e de poder em um elemento mais comercial, como transformou o hippismo, o rock, não? Mas demorou alguns anos, não? Quando chegamos ao movimento punk, cara, em um ano já havia virado comércio e moda, não? E atitude, não? E o que virou yoga, justamente a partir dos anos 90, no Ocidente. E o que virou Tantra também. O Tantra, por exemplo, o Neo-Tantra, quando tirei do Tantra todo este discurso que está, e deixei simplesmente o Tantra como uma forma de você transar melhor, entende? Como ter um monte de orgasmo, como ser feliz, como enlouquecer até um namorado da cama, ou como você poder transar com 10 mulheres a noite inteira. Quando falo por isso, matamos diretamente todo aspecto revolucionário do Tantra e o reduzimos justamente a esse aspecto hedonístico de consumo que te querem impor nesta sociedade, certo? Por isso, quando nós falamos no Shakti Tantra, falamos sim de sexualidade, mas em um aspecto revolucionário. Fazemos sim do resgate da mulher, mas não em um aspecto simbólico, em um aspecto real, certo? Em um aspecto real de que relação estamos tendo, não? Não só homem e mulher, senão num sentido, não? Quando estamos os princípios masculinos e femininos dentro de qualquer opção de gênero, não? Essa agressão, não? Que estamos dentro de todo o sistema, não? Dentro de nossa própria espécie, não? Em donde nós, em lugar de usar a sexualidade como um elemento criativo, conectivo, de conexão entre seres humanos, estamos usando como um elemento de diferenciação e de agressão. Quando olha o fato absurdo a que nós chegamos, a energia central que faz que a vida se multiplique, não que a vida surge, nós a transformamos em um elemento que utilizamos como centro de um conflito entre o masculino e o feminino, literalmente, não? Que se transforma em uma violência absurda, em donde temos a expressão feminicídio e estupro como a base de tudo isso. Então, é uma perversão extremamente grande. O Tantra diz resgata tudo isso como a base, como tudo contrário que é. Isso é a base da vida e a base da felicidade real.
que não está no paraíso, que não está no nirvana, não, que não está no satori, está aqui diretamente. E esse é o grande mensagem tântrico. O grande mensagem tântrico é dizer que você não tem que sair da roda, não, que não tem que esperar o nirvana, que não tem que sair da roda do karma, que não tem que esperar o paraíso, não? Que você já é aquilo que você está procurando, não? E que em realidade, não, você precisa se lembrar disso e que os actos mais simples da vida, que perpetuam a vida, não? Um espaço em onde você possa se expressar, comer, transar, sexo, ritual tântrico, o círculo tântrico, o espaço de expressão, não? A comida, não? O senebriar, não necessariamente você precisa se enebriar com planta, depois o fato de se enebriar simboliza o fato de você ser capaz de, na felicidade de experimentar essa condição, de ter consciência, como falo sempre, nós vamos a pensar que somos aqueles que têm consciência e que têm consciência, certo? Então, ali que você vai acontecer, ali é se enebriar-se, ter consciência de tudo aquilo, ter consciência dessa felicidade que é estar vivo, certo? E ali, a partir disso, transformar isso num acto revolucionário. Nessa revalorização do que é a base de tudo. Então, o Tantra, em si, quando você vai a esse ponto, não, sempre se manteve, não, como um elemento realmente revolucionário. E é interessante ver, não, até os grupos não, mais despreciados do Tantra, como os mais, como os Agoris, por exemplo, onde há toda uma propaganda terrível, não, sobre os Agoris. Eu sempre falo de um ritual, por exemplo, que é um dos rituais Agoris típicos, não, em onde ele, na lua cheia, vai para um prostíbulo a transar com uma prostituta menstruada. Não? Então, quando isso sempre é utilizado como uma imagem terrível, olha que coisa perversa que são os agores. E, em realidade, o que ele está fazendo nesse momento, não? Já expliquei várias vezes, a situação da mulher na Índia é praticamente das piores do planeta. A mulher, uma prostituta, justamente, não é subhumana na Índia, literalmente. Não? Assim, a condição dela, se a condição da mulher já é de um ser humano de segunda, uma prostituta é subhumana. E quando ela está menstruada, impura, acima, é o verme que mora no cocô do cavalo do bandido. É, digamos, o ser humano de última categoria, certo? O Magori, quando vai a fazer o ritual, não, de Maituna, justamente, com uma prostituta em onde ela é vista como uma deusa, não? E em todo o ritual é paramentada e tratada como uma deusa, está falando que ele reconhece nessa mulher, não? Que dentro da cultura védica, certo? Que tanto no yoga gostam de colocar lá como a cultura védica, o Dharma védico como grande coisa, não? Que é considerada justamente subhumana, não? Desprezível, não? E impura, ele vê a Deus, certo? E que ele faz todo esse ritual tântrico com ela, porque é uma maneira, como digamos, justamente extremamente transgressora, não? Transgrede todos, não? Um dos principais tabus justamente da cultura védica. Tudo que um brahmane, não, vedantinha e não faria nunca. Entende? Ele faz e diz, cara, eu não morri, não fui fulminado pelos deuses, não, não ao contrário, isto, não, tudo é Shakti. Não? E esta mulher aqui também é a Deus. Não? Toda mulher, não só a mulher quando cumpre, não? Como acontece, por exemplo, dentro da cultura védica, que a mulher, metaforicamente, como mãe, e da mesma maneira que no cristianismo, como a Virgem Maria, é exaltada, mas a mulher real, não, é degradada de todas as maneiras que você pode imaginar, entende? E considerada impura. Então, é a questão, não, de como aí vemos um efeito realmente transgressor do Tantra. E esse efeito transgressor, não, é o que liberta, para o Gori, o liberta justamente de todo esse peso cultural. Não? Porque toda essa cultura também, você, ele nasceu nessa cultura, não? Nessa cultura védica, nessa cultura que te fala que aquela mulher, não, assim, que aquela prostituta menstruada, não, é justamente o aspecto mais impuro que você pode encontrar dentro daquela sociedade. Então, realmente, você fazer isso é transgressão. Por isso falava muitas vezes em outro, mas dizia, qual é a atitude
justamente tântrica de um homem que quer, a atitude justamente transgrede aquelas situações justamente não patriarcais, machistas, tradicionais, quebra costumes, não é sobre verbal, não é apenas não você se posicionar, não é simplesmente você ficar chorando porque teu pai te batia, é como dia a dia, na ação constante, você age de uma outra maneira, você muda tua atitude de se relacionar justamente com as mulheres, como você muda a tua atitude no estabelecimento, como leva isso como um discurso, como não permite que te imponha essas atitudes, não? Como você não para, como você para de calar, certo? E você começa a falar e agir em relação direta àquilo que você pensa e começa a criar uma mudança, não? Real, certo? Em tudo isso, não? E isso é interessante do Tantra, porque o Tantra sempre, não, esteve procurando, não, que o ritual, não, tântrico, o sadhana, não, que é outra questão, a prática tântrica, não, seja um espaço em onde você se fortalece para uma mudança objetiva que você realiza no mundo. Porque você muda no ritual, porque você muda na prática, certo? E nessa medida você não volta para o que era. Essa mudança que você experimenta numa prática diária, tudo de consciência, de corpo, de energia, de consciência, faz que cada vez que você sai para a rua, não? Você sai uma pessoa diferente. E não precisa levar nenhum decálogo assim de yamas ou niyamas para isso, não? Porque isso ainda está só aqui. Se realmente você muda, se tua mudança é real, você não vai conseguir continuar se comportando da mesma maneira. Você não vai conseguir seguir aturando as mesmas coisas. Você não vai conseguir escutar o mesmo discurso de você dizer, cara, eu não coincido com isso. Dá para entender? A mudança se torna real. Então, você, mais lá que você precisar de um esforço, não, moral, não, para que os yamas e niyamas funcionem em você, você literalmente sente uma pulsão energética, não, que não vem de um plano até nem consciente, um plano muito mais profundo. Não? Você mudou, então você agora é outra coisa. E você não vai conseguir continuar agindo da maneira como você estava antes, e aí você se vai saber que está em um real sadhana tântrico. Porque a mudança que você tem, você não vai precisar se convencer a fazê-la. Entende? Ela vai acontecer por si. Você vai estar realmente nesse momento, não, utilizando o fluxo, e isso do mundo, não? Você subiu, não, e está seguindo a direção da onda, como surfista que montou, não? E agora sim, entendi para onde a onda vai, estou indo com ela, estou usando o fluxo, não, do mundo, e entendendo como ele realmente pode me dar a força, não? E me dá, não, para fazer as mudanças, e como muitas vezes, mesmo, não, por mais quando realmente a mudança se instala em mim, por mais que não queira, eu vou mudar. Isso é interessante. Não chega um momento que você não consiga admitir mais que tua vida continue desse mesmo jeito. Entende? Você no momento se encontra fazendo a mudança que você precisa. Entende? E isso é muito interessante, não? Porque a força da vida, que a força da Shakti, é maior que simplesmente aquilo que você pensa quando você se encontra. E esse é o sentido profundo do Tantra, em onde você não quer só alinhar-se intelectualmente, não? E toda a nossa espiritualidade no ocidental e que nós hajamos, não? E o que nós hajamos quando no yoga fazemos continua sendo só numa viagem de nossa cabeça, não? Por isso precisamos de um reforço constante. Quando a mudança se torna real, quando a mudança da prática chega realmente às tuas camadas estruturais básicas, à tua energia, à tua constituição, não? A necessidade de agir coerentemente com aquilo que você está se transformando se torna algo, uma pulsão, não? Que incluso vai mais lá, não? Dos condicionamentos, não?
mentais que você tem, não? A grana que te oferecem, ou ficar no trabalho, chega um momento que você diz, cara, não adianta, eu prefiro, não? Experimentar um novo caminho, correr o risco que seja, mas esse sistema em que está minha vida não aguento mais, então eu tenho que mudar minha vida e também, e quando você começa a mudar a tua vida, você começa a mudar o entorno, certo? E essa é a proposta tântrica por excelência. Então, por isso que é transgressora por si, não? Porque ela vai te convidar realmente, não? Estou tentando ler, com um mecanismo de imposição de poder. Se eu gosto, há muito de falar sobre o Tantra, não? Eu gosto de simplificar a coisa, porque não, toda essa questão do poder e do ritual tântrico se transformou em uma visão, incluso no Ocidente, não? Muito mágica, não? Muito como se fosse uma espécie de ritual de poder, então, o Espírito de Deus para me sentir forte. Eu acho que, em um sentido muito básico, não? E mais, a um ponto eh, muito mais primordial que isso, não? É realmente produzir uma mudança, não? Realmente produzir uma mudança. E essa mudança, não? É quando nós nos apoiamos não em um discurso de nossa mente, e muito ritual tântrico depois, quando ele começa a ser absorvido pelo Vedanta, não? Toma muito essa estrutura do discurso tântrico, do ritual do Veda, de posições, de mantras, de uma série de situações para você tentar se convencer que é, e perde o impulso real, não? Que vem, por exemplo, no Tantra, de trabalhar com o corpo, trabalhar com a energia, o corpo é onde sai toda a tecnologia do yoga, não? Para você mudar estruturalmente, não? Literalmente, não? Teu corpo e tua energia, não? Para você ter a força no sentido mais primordial dele, biológica, energética, não? Para você poder se sentir capaz de fazer as mudanças mentais, não? Comportamentais e sociais que você precisa. A revolução, então, vem desde tua própria biologia, desde tua própria bioenergética. Entende? É o que falava antes. A vida está aqui. A inteligência básica, não? O primeiro milagre da vida, que é simplesmente você estar vivo, entende? Está aqui. Com esse milagre, com essa força essencial da Shakti, não? Que podemos chamar bioenergética no sentido, que está presente em tudo que você olha e está vivo. Até na porta do coronavírus, olha como inteligência aquele bicho, aquele vírus, não? Então, olha aí, não? O que é a força, entende, da manifestação, não? Em onde você vê um vírus pegando, não? Os Estados Unidos, não? O país, não vamos falar mais um poderoso, sino mais pretensioso de poder, não? Do planeta, o coloca de joelhos, não? Um vírus que você não vê. Essa é a força da Shakti. Dá para entender? E assim como, nesse aspecto, não vamos chamar negativo, porque não temos, num aspecto onde nos mostra, nos provoca uma crise, entende? E como falava que uma crise te mostrar como está a realidade, certo? E já estamos quase terminando. Então veja, não, no aspecto positivo, olha o contrário disso, a inteligência, não, da vida, do teu próprio sistema, não, que na realidade o que vai fazer que você sobreviva ao coronavírus é tua inteligência, teu sistema imunológico, entende? Então, olha todo esse processo dentro de você. E essa é a verdadeira magia tântrica, não? É a força que a vida tem, como teve quando caiu um meteorito, matou dinossauros, surgiu como já a história fala que teve 5 grandes extinções. Nós somos, não? A próxima extinção do planeta. Como mesmo que nós sigamos nesta merda e não sabemos como sair, o planeta vai sair, nos vai matar com coronavírus e a vida vai continuar. Não? Mas vamos aprender que essa força da vida está em nós e tentar ter a inteligência com tudo isso, não? Para realmente entender de que se trata Tantra, entender que Tantra se trata de essa revolução permanente que é a criação como um todo, mas que está dentro de nós e que
podemos utilizar a nosso favor para recriar a realidade, não com quadros quântico e com toda essa questão, sino com a inteligência biológica, não? Que está literalmente